Eu vejo que o Senhor tem dado uma estratégia específica para essa casa. Amém. E Ele tem trazido os seus para que vocês fortemente se unam. E no pequeno, né? Quando está pequeno assim, a gente consegue concentrar forças tão grandes, se conhecer mais, para que haja aquele crescimento explosivo depois, né? E foi assim lá, a gente ficou ali, primeiro Deus, na nossa casa, que tudo começa no nosso lar. Então a gente, eu, meu marido, meus filhos, começando a igreja ali, de repente a gente já estava num lugar, pouquinhas pessoas, e de repente o negócio foi tomando uma proporção. E é desse jeitinho mesmo, né? O Senhor é lindo. E hoje a palavra que eu vou ministrar é Agora Eu Posso Ver. Esdras, pastor Esdras mandou um beijo para vocês. Ele queria muito estar aqui, mas alguém tinha que ficar, né? Dessa vez foi ele, da próxima sou eu. Tempos difíceis, gente, que a gente está, né? E eles são... Os tempos difíceis, eles são como dias nublados. Outro dia eu estava dirigindo, no meu celular. Outro dia eu estava dirigindo, indo para um sítio, para um GC lá no sítio, e começou uma chuva muito forte. Sabe aquela chuva que você não consegue ver ali, na frente dos seus olhos? E a gente na estrada, e eu ali no Waze, né? Meu Waze é torto, não sei, né? Eu fico perdida porque ele é para baixo, assim, eu, meu Deus do céu, mas amém. Aí eu deitei um pouquinho, eu gosto de dirigir um pouquinho mais deitado, e aquela chuva, eu falei, eu vou chegar. Vou ligar o louvorzão aqui, essa chuva não vai tirar a minha paz. E meu filho mais velho, que é o Vlad Júnior, né? Meu filho mais velho estava ali, já tomei posse. Ele estava do lado, ele ficou meio assustado assim. Eu falei, gente, que paz é essa? Ele falou depois, estava todo mundo com medo, os meninos caladinhos assim, ó, todo mundo, aquela chuva forte, né? Mas a nossa tendência diante de uma tempestade é ficar muito agitado, né? E antes de acalmar a tempestade lá de fora, o Senhor acalma aqui de dentro. Amém. E as tempestades, esses tempos difíceis, muitas vezes nos cegam. A Bíblia, ela fala muito da cegueira espiritual. E a gente pensa assim, é para o pecador, né? Cegueira espiritual, isso aí é para quem não conhece Jesus e tal. Mas nós também ficamos com a visão ofuscada diante de tempos difíceis, diante de dificuldade, diante de frustração, diante de tempos de luto. Você perde tudo aquilo que o Senhor muitas vezes te deu, aquele tempo que você caminhou com Jesus, parece que nem conta, porque você está tão envolto ali naquilo que você está enxergando com os seus olhos naturais. Só que o cristão, ele não caminha por vista, ele caminha por visão, amém? Amém. A gente não caminha pelo que está a gente caminha por fé, e fé é a certeza, a convicção das coisas que a gente espera. Amém. Amém? Então o que você está esperando? Tenha certeza disso. Prova daquilo que a gente não vê ainda com os nossos olhos físicos. Mas Deus, Ele nos dá uma visão sempre além. Temos profetizado que esse 2021 será o ano do recomeço. Amém. E você tem que tomar posse dessa palavra na sua vida em todas as áreas. Só que eu quero te falar uma coisa. O recomeço, antes de recomeçar, às vezes você vai ser moído assim, ó. Você fala, Deus, que destruição é essa? Porque quando Deus quer fazer algo novo, Ele vai te provar, Ele vai permitir, e você vai ser moidinho ali, tá? E aqueles que permanecerem, Amém, vão ver um recomeço lindo, que a obra de Deus, de restauração, ela é gloriosa. É gloriosa quando Deus pega um vaso que está os caquinhos e faz tudo de novo. E a maior estratégia do inimigo das nossas almas, de Satanás, é nos cegar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ali em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler um pouquinho a estratégia do inimigo. O que ele faz? O que ele tenta fazer conosco? O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem. Aí a gente vê aqui, dos que não creem. Deve ser aqueles que... Quantas vezes, gente, a gente fica incrédulo, sabe?
E se tem coisa que desagrada o coração de Deus, é a incredulidade, a falta de fé, né? E aqui fala: o Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Você está ali tão confuso nas suas frustrações que você não consegue entender a mensagem das boas novas, do Evangelho, que é novidade de vida, é recomeço, é vida em meio à morte, sabe? É milagre. É você olhar, isso são as boas novas do Evangelho, ele é vida. E é isso que o inimigo faz. A gente muitas vezes, nas tempestades, numa pandemia, num tempo de escassez, a gente não consegue ver a luz no meio das trevas ali, entrando, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou no nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. Quem se sente às vezes tão frágilzinho assim, né? Como a gente é um vaso frágil de barro, gente. E Deus nos escolheu por isso mesmo, que contém esse grande tesouro. Ele escolhe pessoas simples para colocar os seus grandes tesouros. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Aleluia por essa palavra. Nós não seremos abalados. Permaneceremos, porque a gente não caminha por vista, mas por visão. Ele fala assim, Jesus, depois dele ter curado um cego de nascença, né? A gente conhece aquele cego de nascença ali, que Jesus curou e deixou tantos fariseus perplexos. Como assim curar um cego de nascença? E logo depois ele falou assim, lá em João 9,39: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Olha que interessante, a fim de que os cegos vejam. Sabe, a cegueira, ela fala de pecado, ela fala de altivez, ela fala de soberba. Às vezes a gente acha, né, eu consigo enxergar tudo. Então o Senhor fala: olha, você que enxerga tudo, baixa a bolinha aí, porque eu vim para que os cegos vejam. Ele sempre vai nos levar para o lugar do arrependimento. Sabe, gente, o arrependimento é o que traz avivamento, não tem jeito. Se a gente não ir para o pó todos os dias, a gente não vai ver a glória de Deus. A gente reconhecer a nossa dependência dele. Sabe, eu lembro que eu fui preparar essa palavra e eu vou contar um segredo para vocês, que pastor sempre tem carta na manga, né? Ele sempre tem uma palavra ali, vai que alguém... Aí eu cheguei à noite em casa lá de Guaíba, aí você falou: não é essa palavra. Aí eu falei: Senhor, quase meia-noite, pai. Amanhã o culto é de manhã. Ele: filha, não é essa palavra. Você pode até usar o mesmo tema. Agora eu posso ver, já dei uma palavra com esse tema, mas a palavra, ele mudou tudo. E quando a gente se coloca na dispensação do Espírito Santo, sabe, pode ser a hora que for, ele vai. E eu amo conversar com Deus de madrugada. Amo assim, eu sou super difícil, gente, sabe, de acordar de madrugada. Então, quando eu acordo e consigo, ele fala muito forte, porque ele sabe que eu sou ali pequenininha. Eu falo: Deus, eu me arrependo aqui porque está tão difícil acordar, mas o Senhor quer falar e eis-me aqui. E o Senhor faz tudo novo de novo. A gente tem que estar sensível ao que Ele quer falar. E Ele abriu os meus olhos para essa palavra que eu estava louvando aqui. Eu falei: Senhor, como o Senhor é lindo. Agora eu posso ver por que o Senhor quis mudar toda a palavra. E assim Ele faz que os cegos vejam. A gente vê tantos milagres de Jesus, Ele curando cegueira. Ele queria nos sinalizar isso. Eu quero que vocês vejam o reino.
o reino dos céus, não o reino da terra. Acordem, limpe a vista. Por isso, quando eu olho a cura do cego, ela diz tanta coisa, além da cura física, né? Ela fala de salvação, ela fala de fé, ela fala de recomeço, de nova vida. E eu me apeguei a algumas palavras que estão lá em João. A gente vai passear um pouquinho em João 20. Depois que Jesus ressurgiu, depois que ele ressuscitou, foi interessante que ele fez algumas aparições e não reconheciam ele, né? Ele aparecia, primeiro ele apareceu ali para Maria Madalena e ele perguntou assim: por que você está chorando? O que você está procurando? E ela pensou que era um jardineiro. E às vezes a gente fica assim: por que será que as pessoas não reconheciam Jesus, os próprios discípulos? E tem aí muitas teorias, mas o que eu quero passar para vocês é que a gente às vezes passa um tempo andando com o Senhor e a gente não reconhece nem a sua voz, sabe? A gente, no meio das nossas frustrações, Maria estava triste. Como assim que o meu Jesus morreu? Meu Deus, ele era maravilhoso, fazia milagres, estava no auge do seu propósito e ele se foi. Cadê o meu Jesus? Ela estava triste, decepcionada, ela esperava alguma coisa. E às vezes a gente fica assim, a gente espera algumas coisas do nosso Jesus, as nossas expectativas em relação ao que ele precisa fazer na nossa vida, o que ele precisa fazer na vida de um povo. E, gente, a gente não pode botar Jesus numa caixinha, sabe? Ele nos mostra algo diferente ali e nos constrange, porque é o amor dele. Ele nos constrange, porque o que ele faz é sempre baseado no amor, no amor, no amor. Não vai ser diferente. E Maria estava chorando. Às vezes a gente está assim igual Maria, né? Chorando. E Jesus chega ali, porque ele nunca nos deixa. A gente pode estar no sofrimento que for, ele está sempre conosco. Às vezes eu falo assim, né? Eu não posso saber a dor que você sente, mas eu sei quem sabe. Ele está vendo e ele nunca vai nos abandonar. E aí depois que ele chamou Maria pelo nome, foi que ela o reconheceu. Sabe quando Jesus te chama assim: você é minha, você é meu, e você, ai meu Deus, estou começando a te ver, as escamas estão caindo, posso te enxergar. E depois ele foi, os discípulos estavam reunidos, né? Reunidos, só os discípulos, num lugar pequeno, de repente um lugar como esse, né? Reunidos ali, deviam estar falando sobre Jesus, relembrando tudo que ele fez, como a gente está aqui hoje. E Jesus entra, eles pensam que é um fantasma. Jesus mostra lá, né, as suas cicatrizes, mostra o lado, mostra as mãos, e eles reconhecem Jesus. Falou: ei, sou eu, não se esqueçam, eu estava com vocês. Né? E é assim que Jesus faz conosco. Ele lembra algumas coisas, lembra disso, ele nos traz à memória alguns feitos dele, e você começa a enxergar de novo. Agora, o que eu queria me concentrar hoje é ali no capítulo 21, nessa pesca maravilhosa que Jesus, ele trata muito o coração de Pedro principalmente, né? E eu estava meditando nessa palavra, nessa madrugada, quando o Senhor falou comigo. E eu queria ler com vocês. Diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Aí o que Pedro falou? Vou pescar. Vou pescar. Jesus morreu, ressuscitou e assim, ó, tudo diferente do que eu tinha imaginado. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar a fazer o que eu fazia. Vou pescar. Jesus tinha tirado ele daquele lugar, né? Jesus já tinha falado: você é pescador de homens. Você é pescador de homens. E o que ele fez, gente?
Ele estava frustrado. Os planos, as coisas não estavam no script dele. E a gente às vezes fica assim, né? Tudo tem que acontecer do nosso jeito. E eu vejo um Pedro aqui com o coração frustrado, que falou, eu vou pescar. E aí, o que os outros discípulos falaram? Eu vou com você. Nós vamos com vocês. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. E não iam pegar mesmo, porque não era para eles voltarem de onde Jesus os tirou. Não era, eles estavam perdendo o propósito. Nas suas frustrações, muitas vezes você vai perder o propósito, mas olhe como Jesus, Ele é misericordioso, Ele sempre nos dá uma nova chance. Esse é o Evangelho de Cristo. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. E olha o que o Senhor falou comigo, eles estavam com fome, né? Eles estavam indo pescar porque eles estavam com fome. Gente, quando você está frustrado, ansioso, o que você tem? Geralmente, né? Eu perco, mas na maioria das vezes as pessoas ficam com aquele apetite, fica beliscando e comendo, e muitas vezes fazendo muitas coisas. A gente vê uma geração hoje tão faminta, e a gente vê as pessoas buscando entretenimento, em vícios, em tantas coisas, fugindo do propósito de Deus, porque estão com uma fome. Mas a fome nada vai saciar, porque essa fome é da presença de Deus. E a gente vê uma geração perdida, com muita fome, muito angustiada, muito preocupada, muito frustrada, muito mimimi, muito eu quero. E aí a gente sai do propósito, né? Assim. E o Senhor fala assim, ei, volta aqui, lança a rede. Aí o que ele fala? Ele dá uma direção. Ele dá uma direção. Eles não sabiam que era Jesus ainda. Eles lança do outro lado, né? Vocês ficaram a noite inteira aí. Quem sabe se você fizer isso que eu estou falando, não vai dar certo. Aí eu imagino que eles estavam cansados, né? Falaram, vou falar o que esse homem está falando, vai que dá, né? E obedeceram. E a Bíblia fala que eles não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ele reconheceu a voz do mestre e ele viu os sinais, os milagres, as maravilhas de Deus. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa. Gente, Pedro era engraçado, né? Era o mais sanguíneo, vestiu a capa. Eu fico pensando aqui, será que ele estava nu? Ele vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Eu imagino Pedro indo correndo ali, desesperado. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer, venham comer. Olha que lindo, gente, presta atenção nisso. Primeiro, diferente da primeira pesca, quando Jesus chama seus discípulos, que chama Pedro, quando aconteceu isso, Jesus estava sentado no barco. Nessa pesca, Jesus não estava sentado, ele já estava esperando. Ele já estava fora, porque ele já tinha ensinado eles a pescar. E Jesus faz isso na nossa caminhada. Muitas vezes ele vai sentar ali com você, vai te ensinar o beabá de muitas coisas. Mas muitas vezes ele vai estar te avistando, falar, me enxerga, eu estou aqui. E não ande sozinho. Não pense que só porque você sabe você vai entrar naquele barco e vai tentar pegar os peixes sozinho. Porque se não for por mim, você não vai pescar nada. Os seus olhos têm que estar fitados em mim e você tem que reconhecer a minha voz.
Amém. A minha voz. Foi isso que Jesus quis falar. E sabe o que mais? Jesus já estava com pão e com peixe pronto. O peixe e o pão que eles comeram não era o que eles pescavam. Sabe por quê? Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, eu tenho pão, eu tenho alimento para sua alma. Aonde você está buscando? O que você está buscando? Se sou eu quem te sustento, sou eu quem te alimento, sou eu quem te dá o propósito, sou eu quem te dá a palavra, quem dá a direção. Então, me enxergue, que em nome de Jesus você possa reconhecer a voz do seu amado, a voz do seu Senhor, e não perder essa direção. Amém? É muito lindo, é muito forte isso. Às vezes a gente passa batido, e a Bíblia, ela fala de detalhes, é palavra revelada. Jesus já o esperava com o jantar pronto. Não retroceda, o Senhor diz, não retroceda. Amém. Né? Eu estava meditando aqui quando eu entrei, e eu quero dizer que o Senhor, quando Ele fala de uma nova pesca, Ele fala de um recomeço, de uma nova chance, recomeço, é um novo começo, é uma nova chance, e isso que Ele tem feito com cada um de nós, sabe? E na primeira pesca, gente, a rede se rompeu. Eu penso que veio ali, com aquele tanto de peixe, um monte de lixo também, né? Do mar, igual o pescador que joga, aí vem garrafa, vem um monte de coisa, e a rede se rompeu. Só que quando Deus faz de novo, outra vez do Senhor, a gente está forjado, preparado. E eu creio que essa igreja está vivendo esse momento de lançar a segunda pesca. Amém. E vai pescar 153 grandes peixes. Sabe o que isso significa? Pessoas específicas. Amém. Pessoas preparadas, sabe? Aquelas que o Senhor tem direcionado, e a rede não vai se romper. Amém. Não vai ter lixo, não vai ter coisa que não serve. Amém. A rede não vai se romper. É a nova chance, é a outra vez de Deus. E a palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa, ela é muito maior. É muito maior. A gente fala assim, 153, mas por que esse número, né? A outra nem cabia ali, assim. Gente, mas aqui fala que eles mal conseguiam recolher. Eram peixes específicos. E assim que eu creio que é o tempo dessa igreja. Sabe? Um tempo onde vocês têm ganhado redes reforçadas. Amém. E rede fala de relacionamento. Amém. Rede fala de relacionamento. Vocês não vão perder. Jesus, Ele chama esses discípulos para jantar com eles. Uma igreja, ela é fundamentada na comunhão. E a gente tem falado muito isso, dos pilares, né? A comunhão, a consagração e o conhecimento da palavra. Quando a gente junta essas três coisas, a gente firma uma igreja sólida. Então Jesus, Ele foi lá e repartiu o pão com os discípulos e teve um momento de comunhão. É isso que Ele fala para nós. E a gente conhece muito bem também a história dos discípulos no caminho de Emaús, né? Que também não conseguiram reconhecer Jesus. Ele ficou ali caminhando com eles, eles estavam frustrados também. E foi caminhando e era discípulo, gente. Olha só como muitas vezes a gente fica cego. E ele caminhou e Jesus foi falando da Bíblia. Ele, gente, esse homem conhece de Bíblia, né? Tá tarde, entra. Pode entrar, vamos ceiar. E foi ali na hora que Jesus repartiu o pão, que eles reconheceram Jesus. Sabe? Não adianta, a estratégia do inimigo é nos cegar e nos isolar, para que a gente não reparta o pão, para que a gente não tenha comunhão, para que a gente não reparta, que a gente retenha, e aí a gente não vê Jesus. Não tem como. A gente só vê repartindo o pão, obedecendo, com a nossa visão limpa, aberta, para ver o Senhor. É Ele quem enche as tuas redes. Ele fala, longe de mim, nada pode fazer. Você pode planejar, passar a noite todinha ali, sabe? Fazendo tudo que você botou ali no papel. E não é errado não, a gente tem que
ter uma fé responsável, né? Planejar, mas tem que ter espaço para fé, pro que você não vê com seus olhos naturais, sabe? Quando você olha para 2021, qual a sensação que você tem? A gente está aí há 11, 10 dias de 2021, e como que está a sua visão em relação a esse ano que se inicia? Eu tenho falado muito sobre ciclos, né? Ciclos que você precisa fechar para iniciar. Se você não fechar, o novo não entra na sua vida. Então, eu creio que Deus está dando uma nova chance da gente iniciar novos ciclos, e tem que deixar coisas para trás, sabe? E Jesus vai nos curando no meio desse processo todo. Depois, estou quase acabando a palavra, mas olha o que Jesus fez. Pedro ainda estava ferido, ele tinha negado Jesus 3 vezes. E ele ainda estava ferido. Só que Jesus, ele resgata, né? Antes de restaurar a nossa vida, ele nos resgata. Porque a nossa tendência é ir para longe. E ele vai lá e nos chama: Pedro, vem cá, você me ama? Claro que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Segunda vez: Pedro, você me ama? Claro que eu te amo. Então ele pergunta 3 vezes. Assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, ele faz Pedro afirmar, colocar para fora a verdade que estava no coração de Pedro. E depois que ele cura aquele coração, ele fala: agora segue-me e continua o teu chamado. Amém. É assim que o Senhor faz. Ele nos resgata, nos restaura e nos lança como flecha. Amém? Para o nosso propósito. É isso que Ele quer fazer na tua visão nessa noite. Ele quer limpar tudo que ofusca a tua visão. E para encerrar essa palavra, eu quero que você abra ali em Marcos 8, 22. Fala sobre a cura de outro cego. Diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Toda vez que Jesus quiser te curar de alguma deficiência, seja ela, a gente fala muito das nossas, dos nossos, pode ser pecado, angústia, do coração endurecido, da nossa falta de fé. Ele vai te pegar e muitas vezes Ele vai te tirar da multidão, assim como Ele fez com esse cego. Vem cá, sai do meio da multidão, você precisa se ver, né? Amém. Às vezes a gente, no meio de tantas pessoas, a gente não consegue olhar para si mesmo. Ele: vem cá, fica só comigo. Ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. E por muito tempo eu questionei, eu falei: ah, Jesus, que coisa esquisita, você pegou o cuspe, fez um lodinho lá e... né, assim... por quê? Me dá uma revelação. E outro dia eu estava pensando, falei: gente, o que cura é o que sai da boca do Senhor, é a palavra. E por isso ele pegou e ele fez aquele lodinho e falou: depois vai ali. Eu vejo pessoas, mas não enxergo claramente. Parece árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez. O nosso Deus é um Deus de outra vez. Ele pôs as mãos nos olhos do homem mais uma vez. Aquele homem não estava enxergando. E às vezes a gente é assim, né? A gente ainda está vendo as coisas assim, meio embaçadinhas ali. O Senhor está conosco, está falando a palavra dele, está sendo liberada. Só que a nossa fé ainda está estremecida por causa das nossas frustrações, decepções, amargura, o coração pesado. Não entra, gente. Então a gente precisa de um segundo toque do Senhor. E Ele dá. Ele é misericordioso e foi isso que Ele fez com esse homem. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. Bem. Ele passou a ver tudo com o quê? Nitidez. Amém? Ele passou a ver tudo com nitidez.
Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai enxergar com nitidez as promessas do Senhor para a sua vida. Não temas, Ele é contigo. Se Ele te trouxe para aqui, Ele é fiel para sustentar as suas redes, encher de grandes peixes e não deixar elas arrebentarem. Sabe, para multiplicar, para te lançar, para falar, segue-me. Não volte de onde eu te tirei. Sou eu que te sustento, eu que tenho o pão, eu sou o pão da vida. Está pronto, está aqui. Você fica aí buscando alimento em tantas coisas. Eu sou o pão da vida. Sou eu que te sustento. Amém? E eu quero deixar um versículo aqui, que eu tenho profetizado ele. Creio que somos um. Sabe, a gente tem vivido um tempo de colheita. Eu creio que vocês vão viver, a gente está debaixo da mesma unção. Amém? Vocês vão viver o tempo de colheita. Eu vejo um preparo do Senhor, que é assim que Ele faz, é desse jeitinho que Ele faz, mas Ele vai dar um aceleramento, sabe? Ele vai dar um aceleramento. 2021 vai surpreender vocês, porque o Senhor, Ele é um Deus que nos surpreende. E lá em Isaías 43:19 diz assim: pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, fala comigo, veja com os olhos da fé. Já comecei. Não percebem? Não percebem? Às vezes a gente não percebe, gente, mas ele está falando, veja, eu já comecei. Abrirei um caminho no deserto, farei rios na terra seca. Amém? E ele fala, sabe por que ele fala assim, abrirei caminhos no deserto? Você já viu um caminho no deserto? Você fecha os olhos, você imagina um deserto, você vê um monte de areia assim, você não consegue ver nada. E quando a gente está no deserto é assim, né? E ele fala, eu abrirei um caminho, eu vou te dar a direção. No deserto, eu vou te dar a direção. Lá, eu vou estar contigo e você não vai estar perdidinho. Eu vou abrir um caminho no deserto, eu vou colocar rio na terra seca. Sabe aquela terra que está seca, que muitas vezes é a gente, que está sequinha ali, rachadinho, e quando o Senhor joga uma gotinha, a terra já suga. Imagina Ele jogando um rio que flui dele, gente. E é isso que Ele quer falar para você. Vejam, eu estou fazendo coisa nova. Eu jogo luz nas trevas para que você possa ver. E eu vou fazer. Eu sou Deus, o Deus que guerreia as tuas guerras. Amém. Ele sai antes para guerrear, né? Tem aquela música que eu escuto 200 vezes, Defensor, não sei se vocês já escutaram, que fala assim, bem antes o Senhor já saiu para guerrear, para lutar as minhas guerras, e volta com a cabeça do inimigo, e ainda disse que sou eu que venci a guerra, mas é Ele. Quantas guerras a gente enfrenta, quantas batalhas, mas você não está sozinho. O Senhor é contigo. Ele limpa a tua visão. Ele dá hoje um segundo toque, uma segunda pesca, um recomeço. Assim a gente vai entrar 2021 cheio de fé. Amém. Glória a Deus.